Quando Jesus passa, quando Jesus passa, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Seja bem-vindo para mais um Café com Jesus. Eu sou Padre Gonzaga. Hoje, dia 13 de janeiro. O evangelho de hoje é Marcos, capítulo 2, do versículo 13 ao 17. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Veja aqui o evangelho de hoje, que nós deparamos com um conflito que nasce por meio do envolvimento de Jesus com os publicanos e pecadores. Primeiro ele chama Levi, que era um cobrador de impostos, que era assim mal visto na sociedade, rejeitado. Olha só que situação, né? E Jesus chama ele e ele dá uma resposta, né? Jesus fala: segue-me. A gente vê aqui que a iniciativa vocacional é sempre de Deus. É Ele quem vê e chama. É o próprio Jesus que se aproxima, vê e chama: segue-me. E Levi se levantou e o seguiu. Olha só. Você imagina como que ficou? A gente viu aqui, né, que os doutores da lei, os fariseus, né, e tantos outros ficaram assim, boca aberta com tudo isso. E Jesus não faz mais ainda. Ele não só vê e chama, mas ele vai lá, come, senta à mesa com publicanos, lá na casa de Levi, né, que era um cobrador de impostos, e os pecadores. Come com eles. Imagina a alegria de Jesus ali, conversando, comendo, né, com os pecadores, com aqueles que eram rejeitados, que eram mal vistos, que eram marginalizados na sociedade. Veja bem essa situação. Então Jesus, essa palavra quer mostrar para nós que Jesus não só perdoa os pecados, mas transforma o pecador. Ele transforma. Levi foi transformado. E tantos outros pecadores foram transformados. Por isso que ele fala: eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Eu vim chamar pecadores. Ou seja, quando a pessoa aprende com ele, né, escuta a sua palavra, os seus ensinamentos, crê e, sob a ação do Espírito Santo, deixa-se transformar. É isso mesmo, foram transformados. Então, o olhar e o chamado de Jesus
quando encontra um coração assim, sensível, transforma imediatamente a vida da pessoa. O olhar de Jesus transforma a vida de uma pessoa. Você se sente uma pessoa transformada por Jesus? Você já fez essa pergunta? Você sente uma pessoa transformada por Jesus? Que Jesus olhou em você e transformou a sua vida, transformou o seu coração, que Jesus transformou e continua transformando o seu modo de ver, de olhar, de amar, de servir? Olha que importante. É isso que esta palavra hoje nos ensina. Outro ponto ainda que essa palavra nos chama a atenção, aqui olhando para os doutores da lei, é a questão da hipocrisia, a soberba, né? Porque é uma tentação que muitas vezes nós temos também, né? Nós somos hipócrita, às vezes soberbos, achar que o outro é pecador, o outro não presta, o outro precisa ser rejeitado, o outro precisa ser deixado de lado. Então isso é hipocrisia, isso é soberba, autossuficiência. E muitas vezes caímos nesse pecado, no pecado de achar que o outro que estava no pecado, que o outro que era rejeitado, que ele não deve ser incluído, que ele não deve ser resgatado, que aquela pessoa não possa ser resgatada, que aquela pessoa não possa se aproximar dela, né? Como os doutores da lei, né? Aqueles que eram considerados pecadores, aquelas pessoas até doentes e tudo mais, não podia chegar perto, eram consideradas como pessoas impuras. Aliás, tem alguém que você conhece, que você acha que é uma pessoa pecadora, que é uma pessoa que às vezes até te fez mal e que você considera ela assim como uma pessoa impura, que não merece nem a sua presença e nem a presença de outros, que ela não merece ser perdoada, que ela não merece ser resgatada, que ela não merece ser incluída novamente? Você tem pessoas assim? Você conhece alguém que você tem esse tipo de sentimento, esse tipo de relacionamento que fique à distância, você só fica julgando, condenando e excluindo? É isso que a palavra nos traz e chama a atenção, porque Jesus, em relação à hipocrisia e à soberba, Jesus contrapõe a misericórdia, a salvação, a acolhida e a comunhão. Que possamos também, à luz desse evangelho de hoje, possamos assumir a nossa vocação missionária, isso mesmo, praticando o bem, promovendo o bem, sendo misericórdia, sendo instrumento de salvação, através da acolhida, da sinodalidade, do escutar o outro, de ter compaixão do outro, e de sermos sinceros no amor de Deus para com o próximo. Peço nesse momento a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Força, coragem, ânimo, alegria.